Padre Marcos, meu nome é Heitor e hoje eu vou perguntar 3 perguntas. A primeira pergunta é: por que Cristo ficou calado durante todo o sofrimento? Tudo bem, Heitor? Olha, a sua pergunta é bastante interessante. Por que Cristo ficou calado, durante todo o seu sofrimento? Então eu responderia de 3 maneiras, três respostas boas assim que você poderá entender bem. A primeira delas, que Jesus Cristo veio à Terra com um objetivo, com uma meta, que é morrer por cada um de nós. Cristo veio derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados, em particular perdoar a ofensa que Adão e Eva cometeram no pecado original. Então Cristo veio para isso. Então Cristo, desde o momento que foi levado à paixão, que foi flagelado, que foi caluniado, depois morreu na cruz, então ele já tinha esse desejo no coração de morrer por mim e morrer por você. Então essa é a primeira resposta, redenção, tudo aquilo que Cristo veio fazer na terra, Cristo veio morrer por cada um de nós, veio nos redimir. Em segundo lugar, Cristo ficou calado, porque no momento em que Cristo foi julgado por aqueles sacerdotes, pelos príncipes dos sacerdotes, por aquelas pessoas que estavam julgando nosso Senhor, antes de julgarem a Cristo, eles já deram a sentença, isto é, antes de julgarem Nosso Senhor, eles já queriam que Cristo morresse. Então, no coração deles, na consciência deles, eles já buscavam qualquer justificativa para que Cristo fosse condenado. Então, procuraram testemunhas falsas, caluniaram Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor, toda vez que Nosso Senhor falava alguma coisa para eles, eles não aceitavam. Então, Cristo preferiu ficar quieto, ficou calado durante o julgamento e praticamente quase não falou nada, falou muito pouca coisa. Então ficou calado por esse motivo. E o terceiro motivo é dar exemplo para nós. Jesus Cristo sofreu e ficou calado, ficou em silêncio. Então é um exemplo para nós porque às vezes, por qualquer coisa que acontece na nossa vida, a gente já reclama. Qualquer coisa que acontece no nosso dia a dia, pode ser uma coisa muito pequena que trouxe-nos uma contrariedade, aquilo ali para nós é uma tragédia. Então a gente já reclama, já briga, já fala mal, já resmunga, já chuta. Então Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo foi um homem que sempre nos ensinou a mansidão. Então por esse motivo também ele ficou em silêncio para dar a nós o exemplo. Então foram esses 3 aspectos que eu pensei nessa pergunta sua, Por que Cristo ficou calado, enquanto sofria? Pela redenção nossa, porque no momento do julgamento, ele já tinha antes, os homens que foram julgar Jesus já tinham antes pré-julgado ele já para a morte e depois para dar exemplo a cada um de nós. Espero que tenha ajudado essa resposta. Até mais. Tchau, tchau. Oi, Padre Marcos. Oi. Bom, com que pecados eu posso comungar sem ter tido confessado? E a gente pode fazer outra coisa durante a oração? Tchau, tchau. Tchau. Olá, Breno. Olá, Miguel. Então, duas perguntas no mesmo vídeo, Então, primeiramente do Breno. O Breno pergunta assim: que pecados devo confessar necessariamente para comungar? Então, a doutrina da Igreja, nesse aspecto, é bem simples, bem clara. Quando é que a pessoa não pode receber a Eucaristia? Quando ela está em pecado grave, pecado mortal. Quando não está em estado de graça, não está unido a Deus, não está em link com Deus. Então, quando a pessoa está nesse estado, não deve receber a Eucaristia. E necessariamente, essa é a sua pergunta, necessariamente então tem que confessar
para voltar ao estado de graça, a união com Deus, e assim receber a Eucaristia. Então a resposta é essa: que pecados você tem que confessar necessariamente? Somente os pecados mortais para receber a Eucaristia. É bom confessar também os pecados veniais, os pecados leves? Também é bom, porque a alma fica mais limpa, a alma fica mais preparada, e cada vez que nós nos aproximamos da Eucaristia, bem preparados, e quanto mais preparados, mais graça de Deus que recebemos da Eucaristia. Quanto melhor o sujeito estiver preparado, mais receberá as graças do Senhor. Então, lógico, é bom confessar também os pecados leves, mas não necessariamente. Então, a resposta são os pecados mortais que você tem que confessar necessariamente. E depois, o Miguel, ele pergunta: podemos fazer outra coisa durante a oração? Quer dizer, eu imagino que a sua pergunta é a seguinte: enquanto estou rezando, eu posso fazer outra coisa? Então eu diria que depende. Se você estiver realizando uma oração e ao mesmo tempo estiver realizando uma atividade que seja mecânica ou manual, que você não utiliza necessariamente muito a inteligência, você pode rezar e pode fazer outra coisa. Então, por exemplo, vamos supor que você vai lavar a louça para a sua mãe. E você diz assim para a mãe: mãe, enquanto eu estou lavando a louça, vamos rezar uma dezena do terço, 10 Ave-Marias. Então, é viável, Por quê? Porque o fato de você realizar um trabalho manual, mecânico, lavar a louça, isso atrapalha talvez um pouco a oração. Lógico, a gente sempre procura na oração colocarmos atenção, mas é viável, é possível você fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo, Eu, por exemplo, quando saio de carro aqui em Curitiba, eu sempre vou rezando o terço. Primeira coisa que eu faço, já vou rezando o terço no meu caminho, porque às vezes o dirigir mesmo é muito mecânico, é muito manual. Agora, se você realiza um trabalho que é intelectual, como por exemplo, ler um livro, logicamente você não vai conseguir rezar um terço e ler um livro ao mesmo tempo. Então é necessário uma coisa ou outra. Então é possível, dependendo da ocasião, dependendo do assunto que você realize, é possível você rezar, e também fazer outras coisas. Mas sem dúvida nenhuma, se nós podemos, simplesmente dedicar tempo àquela oração com concentração, é melhor também para a nossa vida espiritual. Até mais. Tchau, tchau. Oi, meu nome é Vitor e a minha pergunta para o Padre Marcos é: por que devemos ter respeito aos defuntos e enterrá-los? Tudo bom, Vitor? Olha, Vitor, então você pergunta aqui se nós devemos respeitar, Por que nós devemos respeitar os defuntos e devemos enterrá-los, Então veja, o corpo humano, ele está unido à alma, E é uma unidade, o corpo humano e a alma. Deus os criou para isso. Quando a alma sai do corpo, que aí é a morte, de certa maneira a alma não está completa. Ela necessita voltar para aquele corpo. Então, quando nós enterramos o corpo, é um respeito que nós temos ao corpo. Não é um objeto descartável, Não é como se a alma fosse criada por Deus, entra no corpo, utiliza o corpo por um tempo, depois termina esse tempo aqui na Terra, joga lá no lixo, é descartável e vai embora. Não, a alma, para completar-se, para tornar-se assim, chegar à perfeição, ela tem que estar unida ao corpo. É isso que Deus quis e quer para cada um de nós. Então, por isso que nós respeitamos o corpo, Isso por um lado. Por outro lado, nós acreditamos que haverá a ressurreição dos corpos. Então, no final dos tempos, na segunda vinda de Cristo, esse corpo que você tem, o corpo que eu tenho, esse corpo vai voltar à vida. Então, de certa maneira, nós
gostamos desse corpo, né? Lógico, o corpo aqui na Terra, nós procuramos cuidar, nós procuramos fazer com que ele melhore sempre, né? Mas no final da vida, na ressurreição dos corpos, então esse corpo vai voltar e vai ser um corpo glorioso, né? Então o corpo não é descartável, né? O corpo não é usou e joga fora. E por outro lado, eu gostaria só de lembrar uma coisa que a Igreja Católica sempre nos ensina, que a alma que você tem nesse corpo e a alma que eu tenho no meu corpo é única nesse corpo. Quer dizer, a alma não sai e vai para outro corpo, entendeu? Vai mudando de corpo com o passar do tempo, né? O Espiritismo fala isso está errado, né? A alma é única, o corpo é único. Vão se unir novamente no final dos tempos, quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez, né? Então, por esse motivo, nós cuidamos muito do corpo, né? Procuramos enterrá-lo. E, além do mais, por último, é uma obra de misericórdia. Nós sabemos que temos 7 obras de misericórdia, de caridade, e uma delas é enterrar os fiéis defuntos, né? Então, eu espero que também você aproveite, né? Aproveite para rezar pelos defuntos, né? Que estão no purgatório, também para alcançar logo o céu. Até mais. Tchau, tchau. Oi, meu nome é Matheus. Bom dia, Padre Marcos. Eu tenho 2 perguntas. Neste vídeo vai ser a primeira delas. Se Adão tivesse recusado o fruto proibido, só as mulheres seriam o pecado original? Olá, Matheus, tudo bem? Então, sobre a sua pergunta, você pergunta sobre se Adão se tivesse recusado, né, comer do fruto que Eva apresentou a ele teria tido pecado original ou não? E se Eva, cometendo esse pecado, comendo o fruto, se ela teria, então somente ela ficaria com o pecado original. Então, primeiramente, eu diria que a Igreja Católica, quando nos ensina alguma coisa de doutrina sobre a verdade, ela sempre se baseia em fatos reais, fatos que aconteceram, né? Então a Igreja pega a Bíblia, né? Lê o que foi revelado, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, o que foi revelado para cada um de nós. Então a Bíblia ali nos ensina algo que aconteceu e que a Igreja Católica então interpreta aquilo que foi nos ensinado por Deus. No caso da sua pergunta, nós entramos no outro campo, que não é o campo real, mas é no campo imaginativo. Então a resposta que eu vou dar a você, ela não se baseia na realidade, mas no que nós chamamos de especulação, isto é, uma coisa que você tenta imaginar como poderia ter sido se isso não tivesse acontecido ou se tivesse acontecido. Então eu diria assim, que se Adão tivesse recusado a não comer do fruto, ele não teria desobedecido a Deus e ele não teria pecado original, né? No caso, se somente Eva cometeu esse pecado, então somente ela teria esse pecado. Agora, nós podemos até imaginar outras coisas. O que aconteceria depois, né? Será que Eva seria expulsa sozinha do Éden e ficaria só Adão? Depois, como seria a descendência? Se os dois tivessem filhos, será que poderiam ter filhos? Teria um filho um pouco com o pecado original, outro com metade do pecado original. Então fica um negócio muito estranho, né? Muito gozado, né? Certa vez me perguntaram o que aconteceria se Adão e Eva tivessem tido um filho antes do pecado original, né? Então será que o filho não teria pecado? Enfim, aí tudo é muita imaginação. Se você me pergunta assim, é possível? Sim, é possível, porque você sabe que somente 2 pessoas nasceram sem pecado original, que foi Nossa Senhora e Nosso Senhor, né? Então, para Deus é possível as coisas. Então, talvez também pudesse ser possível Adão não ter o pecado original e somente Eva teria tido. Então, espero que tenha ajudado aí a esclarecer um pouquinho mais sobre essa sua pergunta. Até mais. Tchau, tchau.